palestra, né, a respeito do perdão, a gente tem uma grande dificuldade, porque tudo que você lê sobre o perdão, tudo que você olhar, que você ler, que você buscar, que você escutar sobre o perdão, já foi dito tantas vezes, né? Tantas vezes, tantas vezes. Então você fica pensando assim, o que que eu vou falar? O que que eu vou levar de novidade? O que que eu vou levar? Numa palestra de 1 hora para falar sobre o perdão, sendo assim, é um tema tão esgotado, né? A gente está tão assim, careca de saber o que que a gente tem que fazer e que o quanto o perdão é necessário e tudo. Então a gente começa a buscar uma forma de trazer isso, nem vou falar levar, eu vou falar trazer, porque é uma forma da gente trazer para dentro da gente, sabe aquelas. Não tem receitinha de bolo para o perdão, né? Não tem, porque cada caso é um caso. É igual a evolução espiritual, é igual a evolução de cada um. Então, assim, a gente não tem como julgar, a gente não tem como criticar, como falar, como nada, porque é cada um que sente a sua dor. Então, não tem. E cada um tem a forma de sentir a dor daquilo. Porque normalmente eu falo em dor, por quê? Porque o perdão é perdão de alguma ofensa, de alguma dor, de alguma coisa que você tenha sentido, ou que você tenha provocado. Então, assim, existem esses dois lados, né? Ou você perdoar, ou você pedir para ser perdoado. Então, pode ser um ato que você cometeu, um ato que cometeram com você. O importante é que a gente tenha uma noção que todo o trabalho que se deve fazer, pensar, direcionar em torno do perdão, a gente tem que começar pela gente. Entendeu? Então, assim, de tudo isso que eu busquei, que eu estudei, que eu li, eu entendi que o maior perdão e o maior problema de se entender o perdão, de aceitar e de praticar o perdão, é justamente colocar assim, em prática o perdão de si mesmo. Então, se você não consegue o auto-perdão, se você não consegue se perdoar, não consegue se compreender, não consegue se aceitar, como exteriorizar isso? Como passar isso para o próximo? Porque tá assim, a máxima é, né? Vamos amar o próximo como a si mesmo. Então, a gente pode encaixar e vamos perdoar o próximo como a si mesmo. Então, se eu não consigo me perdoar, né? E a gente às vezes não se perdoa por tantas coisas, são tantas pequenas coisas que a gente vai guardando e resmoendo dentro de si e trazendo, sabe, assim, alguma coisa que eu fiz, alguma coisa que eu falei, algum erro que eu cometi, alguma coisa que hoje eu enxergo como erro, mas que eu tenho que ter a compreensão que talvez no momento que eu fiz eu ainda não tinha essa clareza de raciocínio, eu ainda não tinha o conhecimento para saber que aquilo era errado. Então, às vezes eu errei até mesmo sem ter o conhecimento de saber. Então, eu preciso começar por aí. Então, vamos buscar entender, compreender. E aí a gente cai lá naquela questão, sabe, do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, que ele fala assim, toda noite a gente deve fazer uma análise de tudo que a gente fez durante o dia e para ver, né, justamente para fazer esse peso, essa balança, pesar o que nós erramos, né? E é dentro disso aí que eu comecei a buscar o estudo, porque assim, ele fala sobre o desculpismo. Então, a gente tem que entender o que é necessário perdoar, o que é perdoável, e o que às vezes a gente arruma desculpa para não querer pensar que eu preciso do perdão. Então, eu dizer assim, eu gritei com fulano, mas foi por meu pé. Então, isso é desculpismo. Eu gritei com fulano, eu errei, entendeu? Então, eu tenho que começar a entender isso, por quê que eu tenho essas falhas, para eu começar a me perdoar. Então, a gente vai buscando, e vai entendendo, e vai vendo que lá atrás, né, desde Jesus, eu até encontrei umas coisas, eu vou ler para vocês, porque não dá para guardar de cor. Então, eu peguei na Wikipédia, olha para vocês verem o que a Wikipédia traz, que é um dicionário, né, na internet, o que ela traz, o significado do perdão. Perdão é o processo intencional e voluntário pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa
por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com uma capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Olha, tá vendo? É interessante que você fala assim, são trocas de sentimentos. Então, é você deixar de encarar aquilo como ofensa, de buscar aquilo como um ato assim, eu preciso vingar, entendeu? Porque é muito fácil, a gente costuma ver muito, ouvir muitas pessoas falar assim, eu perdoo o fulano, se ele se ajoelhar aos meus pés, eu perdoo ele. Ah, se ele voltar atrás, se ele implorar o meu perdão, eu vou perdoar. Se ele pedir, se ele implorar, se ele isso, se, um monte de si. Então, é um perdão condicionado. Também não é o que Jesus pediu, entendeu? Então, a gente tem que ir, assim, pensando, raciocinando, entendendo, para a gente ver o que é que nos foi pedido. Que a gente pega lá assim, ó, aí a gente vem aqui, em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22, tá assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. É o Pai Nosso. A gente não pede isso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, a gente põe aí um peso e uma medida de igualdade, de irmandade. Então, somos todos iguais. Então, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Mas a gente tem perdoado? Essa é a grande pergunta. A gente tem perdoado? A gente tem entendido o perdão, tem praticado o perdão? Ou anda guardando 1 milhão de mágoas, 1 milhão de ofensas, 1 milhão de dores, que isso vai prejudicando a alma, o perispírito, o corpo físico, vai adoecendo, vai trazendo aí câncer, vai trazendo tantas outras doenças, vai desencadeando uma série de somatizações, né, na saúde, com tantas pequenas doenças que vão se somatizando e tudo por causa das mágoas, do não perdoar. Tá vendo por que é importante do perdoar sempre? Não é perdoar de vez em quando, não é perdoar se, é perdoar sempre. É praticar. É uma coisa como você falar assim, vou levantar e vou lavar meu rosto, vou levantar, vou escovar meus dentes, vou levantar e vou tomar café da manhã, entendeu? Hábito. É hábito. Você tem que acostumar, você tem que buscar, entender qual o seu mecanismo. Todos nós temos um gatilho, um mecanismo, onde a gente descobre a forma de perdoar. Por isso a importância da descoberta do auto-perdão. Porque quando você desenvolver e desencadear dentro de você esse poder que você tem, que todos nós temos, de perdoar, porque, olha, a gente tem. Se a gente não tivesse, Jesus não teria dito, não teria pedido, não teria ensinado. Ele não veio esclarecer e trazer para a gente tanta coisa. Olha que interessante isso. Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, se trouxeres sua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois venha apresentar a sua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estão no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encarcerem na prisão. Em verdade, te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então, o que Jesus pede para a gente? Aí que está assim, um detalhe interessante nisso, né? Porque o pessoal assim, tem a mania de entender o perdão como esquecimento. Eu acho que perdoar é esquecer que me ofendeu. Não é. Jesus não disse assim, esquece o que te fizeram, esquece seu problema com seu adversário, com seu irmão, esquece isso, toca daqui para frente, vai lá no altar e faça oferenda. Não, não.
Ele mandou você voltar e reconciliar. Porque o perdão não é esquecer. O perdão é aceitar aquela ofensa como ela foi feita, mas entender a dificuldade de quem a cometeu. É entender o momento de quem a cometeu. Então, se alguém te ofende, não é que você vai esquecer que foi ofendido por ela. Não vai esquecer que foi ofendido por aquela pessoa. Você não precisa esquecer, porque a gente não está tratando aqui de Alzheimer, a gente está tratando de perdão. Então, não tem esquecimento, tem perdão. É você entender assim, ele fez isso comigo, será que estava num momento bom? O que estaria acontecendo na vida daquela pessoa, naquele exato momento que ele me fez aquela ofensa? Por que ele me fez aquela ofensa? Será que lá no passado, na outra vida, na outra encarnação, ou nas outras encarnações, eu não fiz o mesmo com ele? Será que eu posso me caracterizar agora como santa e dizer que estão me ofendendo? Que fulano, ciclano, beltrano me ofendeu? E que eu não vou perdoar? E que eu não devo perdoar, ou que eu não posso perdoar, a não ser que, entendeu, aconteça tal coisa. Mas e o que eu fiz lá atrás? A gente é só isso aqui agora? Então volta e vai reconciliar. Volta lá e vai entender. Volta lá e vai aceitar. Existem casos e casos, às vezes quem está do outro lado aí me assistindo vai pensar assim, não, mas nesse caso do que fulano fez comigo, é diferente. Não tem perdão. Tem. Tudo perdão. Tudo tem perdão, porque o perdão não é o esquecimento. Entendeu? Então a pessoa fez mesmo. Em algum momento ele vai ter que acertar aquela conta, porque foi ele que fez. Agora, se você não perdoa, aí você vai acertar, vai dividir aquela conta com ele. Entendeu qual que é o problema? Então, assim, a missão do perdoar é muito mais de você para você mesmo. Quando você perdoa o outro, você não está fazendo bem para o outro, você está fazendo bem para você. Lembra daquela história do ódio, que a gente fala assim, que o ódio é um copo de veneno que eu tomo querendo que o outro morra? É isso. Então, o perdão é um remédio que eu tomo para curar as minhas feridas, e não para curar do outro. Se eu que estou tomando remédio, se eu que estou perdoando, eu estou tomando remédio, sou eu que vou melhorar. Sou eu que vou curar. Então, quando a gente começa a trabalhar e entender o perdão dessa forma, a gente começa a entender o que Jesus quis dizer. Que não perdoar só 7, mas 70 vezes 7 vezes. É perdoar sempre. É perdoar sempre, toda vez que seja ofendido. Agora, tem um outro detalhe também, um outro prisma, uma outra visão que a gente pode levantar da questão do perdão. Tem uma história que conta de dois monges tibetanos que eles trabalhavam numa plantação de rosas, num roseiral. Então, eles colhiam essas rosas, eles iam, eles cuidavam, cultivavam, colhiam, vendiam, né? Eles trabalhavam com rosas. E um determinado dia saíram dois monges, dois amigos, monges, e foram cortar as rosas, né? Podar as rosas e colher. E, e aí um esbarrou no espinho, cortou, e se cortou, se feriu, né? E olhou para a roseira e falou assim: Eu te perdoo. Aí, né, se sentiu o máximo, né? Aí, andando mais para frente, um pouquinho, o colega dele se fere numa outra roseira. E ele olha para a roseira e diz: Não tenho que perdoar. Aí voltaram os dois, e esse que escutou o monge falando que não tinham que perdoar, ele volta e não entende, fala assim, não, meu amigo foi, assim, ele não praticou o que a gente aprendeu, o que a gente tem que perdoar, né? Ele não deu o perdão para Rosa. Aí ele foi perguntar para o mestre, falou com o mestre, mestre, quem de nós dois está certo? Ele que diz que não tenho que perdoar ou eu que perdoei de coração? Aí o mestre olha para ele e fala, não teve que perdoar. Por quê? Ele não se sentiu ofendido, ele entendeu a situação. A rosa estava lá, a roseira estava lá. Quem foi até a roseira para apanhar a rosa? Quem
chegou próximo dela. Quem pôs a mão lá? Foi o monge, não foi a Roseira. A Roseira não saiu, foi lá no quarto dele e feriu ele. Não, ele não tem o que perdoar. Ele se machucou na Roseira. Então, quantas vezes a gente se machuca com algo que a pessoa está fazendo, que talvez a pessoa está fazendo no natural dela. É o momento dela, é o que ela vive, é o que ela é como ela é. Quantas vezes a gente se ofende, se magoa, se machuca, entendeu? Por uma frase mal falada, mal pronunciada, maldita por uma outra pessoa, por um amigo, por um parente, que são os mais próximos que mais a gente se melindra, mais a gente se sente magoado, ofendido, machucado, onde a gente tem que trabalhar mais o perdão. É justamente por isso. Por que você acha que a gente reencarna ali junto? Como irmãos, como pais, como filhos, como amigos, como vizinho, como parente, porque são desses que a gente precisa. É ali nosso roseral. É ali nosso roseral. E aí basta a gente esbarrar no espinho daquele, se machucar, se ferir, sangrar. E aí a gente para pensar: é a culpa do roseral? A culpa é da roseira? A culpa é do espinho? Foi eu que esbarrei lá. Então, quando a gente começa a pensar isso, a gente olha assim: nossa, como a gente é orgulhoso. Quantas vezes a gente deixou de perdoar, ou quantas vezes a gente se ofendeu, se magoou, porque o nosso orgulho nos domina. Porque o nosso orgulho nos faz ser assim. É o nosso orgulho que faz com que a gente fique nesse melindre, ou que a gente sofra, ou que a gente se magoe, ou que a gente cultive essa mágoa, que a gente guarde aquilo ali. Tem gente que guarda mágoa como se guarda um tesouro precioso, como se guarda um colar de pérolas, entendeu? Nossa, essa mágoa eu vou levar para o resto da minha vida. Tem gente que fala isso. Tem gente que olha a ferida e vai lá de cacaça para sangrar. Tá? Lembra e fala assim: nossa, foi mesmo. Lembro como se fosse hoje. Entendeu? Então, assim, a própria pessoa vai buscando cultivar aquela mágoa, crescer aquela mágoa dentro de si, ampliar aquela mágoa. E aí o que acontece? Não perdoa. Não consegue perdoar. Não consegue, porque a mágoa machuca, dói e traz aquilo para o presente, uma coisa no passado. Então, quando fala em perdoar, quando você entende assim, eu perdoei tal situação, será que eu perdoei mesmo? Volta lá no passado e olha. Vai até lá e volta. Se você conseguir ir e voltar bem, significa que você perdoou. Você não tem mais aquela mágoa. Aquilo não te causa mais dor. Mas quando a gente olha, tudo é por culpa do bendito orgulho. Enquanto o orgulho da gente estiver aflorado, estiver aflorando, enquanto a gente manter esse orgulho dessa forma, a gente vai sempre entender a ofensa como, como se me diminuísse, como aquela pessoa fez aquilo, sabe assim, estragou meu dia. Como você permite que alguém estrague seu dia? Como você pode permitir que alguém estrague sua vida? Quantas dores, quantas mágoas levam ao suicídio, levam à loucura? Por quê? Por causa do orgulho, que não deixa perdoar. Então, a busca do entendimento, do perdão sempre, é isso. É a gente entender que nem tudo o que a gente encara como, nossa, me machucou, me machucou, me feriu, me humilhou, entendeu? É muito mais uma questão do nosso orgulho, de trabalhar o nosso orgulho, de trabalhar a nossa sensação em relação àquilo ali, sabe? O dedo e o espinho da roseira. Então, assim, é você entender que foi seu dedo que foi lá e encostou na roseira. Então, quantas vezes acontece daquele ato do espinho machucar a gente, mas que, na verdade, foi você
você que plantou aquele espinho lá em outra encarnação. Foi você que cultivou aquela roseira. Você vem cultivando de encarnação por encarnação, reencarnação atrás de reencarnação, vida após vida, entendeu? Desencarne após desencarne, está lá no plano espiritual, está lá resmoendo aquilo, volta com aquele ódio plantado ali, com aquele orgulho ferido, machucado, aí você volta, está lá a roseira que você plantou. Então, o que a gente colhe no que a gente planta? Tá lá a roseira, tá lá o espinho. Uma hora você vai esbarrar, ele vai te arranhar. Vai te rasgar, vai te ferir, vai te fincar, vai te magoar. Você vê que como que um espinho ele pode fazer várias coisas, ele pode só não arranhar um arranhãozinho, ou ele pode tirar um monte de sangue. Depende do quanto você se aproxima dele, o quanto você esbarra nele, não é? Assim são os nossos inimigos, são aqueles que a gente julga que nos maltratam, que nos ofendem, que nos machucam, que nos magoam, que nos ferem. É justamente assim. Depende o quão mais próximo você está dele para a dor ser maior. Aí por isso, entre famílias, estão os maiores problemas. Estão as maiores questões de desavença, de ódio, de não entendimento ou de mal entendimento. É justamente dentro do ciclo mais próximo de nós é que estão as maiores dores. Porque nós plantamos lá atrás. Ninguém é vítima de nada. Eu não sou vítima no momento que eu sou magoada. Eu não sou vítima no momento que eu sou ofendida. Ninguém é vítima de nada. Nós simplesmente estamos ou resgatando alguma coisa que nós deixamos pendentes lá atrás, ou nós estamos aprendendo alguma coisa que nos vai ser dada ali na frente. De qualquer uma das duas formas, é para crescimento, é para o nosso crescimento. Então, se a gente plantou lá atrás e está colhendo agora, bendito seja, ótimo, entendeu? Colha mesmo, resolve seu problema, que foi isso que Jesus nos pediu. Vai e resolve seu problema, enquanto está a caminho, enquanto estamos aqui. Porque desencarnado é muito pior, entendeu? Você lidar com o ódio de alguém que já desencarnou, alguém que não te perdoou, que está desencarnado, é muito pior que você lidar com o ódio com alguém que não te perdoou por uma ofensa que você fez e está aqui. Então vamos resolver por aqui. Vamos resolver, vamos ter humildade, vamos pedir perdão, vamos ter humildade, vamos perdoar, que também é um ato de humildade, entendeu? Porque é quando você vence o seu orgulho, é quando você enxerga que você não é melhor que ninguém, entendeu? Que aquele momento que a pessoa está vivendo ali, que te ofendeu e que te feriu, é um momento que você já pode ter passado muitas e muitas vezes, que você, por essa caminhada toda, entendeu? Eu falo hoje, com 54 anos de idade, eu falo para vocês, em 54 anos, com certeza eu magoei muita gente. Eu ofendi, né? A gente comete pequenos erros, às vezes você abre a boca e fala uma coisa, você fala, poxa vida, não devia ter dito isso. Às vezes você faz sabe, você comete um ato que você fala assim, não foi legal. Não foi bacana da minha parte. Entendeu? E aí você começa assim, vai resmoer aquilo, vai ficar com aquilo todos os dias. O que você tem que fazer? Amanhã eu vou ser melhor. Não vou mais fazer isso. Quando eu encontrar outra pessoa na mesma situação e passar pela minha vida do mesmo jeito, não vou magoá-la, não vou ofendê-la, não vou machucá-la. Porque aí, nesse momento que você aprende que você errou, que você magoou, que você ofendeu, em vez de você só pensar em exteriorizar, não, me desculpa, me perdoa. Pisou no pé de alguém, me desculpa, me perdoa. Não, não tirou o pisão, você pisou. Você já pisou, já machucou. Você pode pedir desculpa, você pode pedir o perdão, mas você fez. Lá na frente alguém vai pisar no seu pé e vai te machucar também. Aí você se perdoou por ter feito aquela ofensa, você pediu perdão,
por ter feito aquilo, é na mesma medida que você vai receber. Quando você pisar no pé de alguém, ou quando alguém pisar no seu pé. Então, é sempre assim. São sempre as mesmas medidas, as mesmas doses. A gente tem que estar atento a todo momento. Porque, assim, é um piscar de olhos para a gente cometer um erro desse, para a gente fazer algo, caluniar, defamar, criticar, julgar. Nossa, julgar, então, a gente julga o tempo todo, né? A gente, assim, ó, realmente a gente se intitula juiz da vida, o tempo inteiro a gente está julgando. Ah, porque fulano fez isso, ah, porque se eu não fosse fulano eu não faria aquilo. Mas você não está na situação daquela pessoa. Então, assim, você não pode julgar, mas tem que saber que o Espiritismo veio para nos alertar sobre isso. Vai julgar? Fique à vontade. Você pode tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, o Espiritismo veio trazer essa clareza para nós. Pode fazer o que você quiser, só que saiba que você vai receber de volta. Tudo que você plantar, você vai colher. Então, assim, é essa clareza que a gente tem que buscar sempre, se você quer trabalhar dentro dessa história de perdoar sempre. Perdoar sempre vem de evoluir sempre, vem de crescer sempre, vem de indulgência, de trabalho íntimo, de reforma íntima, de cuidado, sabe assim, orar e vigiar. Ah, não adianta só rezar. Você tem que vigiar, vigiar cada atitude, vigiar cada passo, vigiar cada momento, olhar o que você faz, o que te fazem, entendeu? Ter pesos e medidas justos para poder analisar e julgar aquilo que te fazem ou que você faz com os outros. Então, assim, a vida é muito mais complexa do que a gente imagina, muito mais complexa. Assim, é simples e complexa. A gente tem que estar atento a todo momento. E no final, Alguém abriu o E microfone? no final depois. Deixa eu corrigir aí, tá? Oi? Marcelo, fecha o microfone, por favor. Boa Desculpa. noite. Boa noite. Marcela, achei que você ia comentar alguma coisa. Mas tá todo mundo Desculpa, eu vi que calado. estava aberto. Não, sem problema. Alguém quer comentar alguma coisa aí? Tá todo mundo tão calado, tá todo mundo perdoando aí. Então vamos lá. Eu trouxe mais uma referência para vocês, que é no capítulo 38 do Fonte Viva. Que o título dele é Se Soubéssemos. Eu vou ler só o início para vocês. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, em Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha, Pai, perdoa-lhes, eles não, porque não sabem o que fazem. Tá vendo aquela questão? Jesus tinha orgulho? Ele se sentiu com orgulho ferido quando bateram, crucificaram, mataram, quando fizeram tudo o que fizeram com ele? Ele se sentiu em algum momento vítima? Ele sentiu em algum momento que eles precisariam pedir perdão para ele? Igual o monte com a rosa. Não há o que perdoar. Ele simplesmente sabia que a humanidade não estava pronta para o seu conhecimento, para as suas verdades, para a sua evolução. Ele tinha exata certeza, exata sabedoria disso. Tanto que no ponto de tão ofendido, de tão magoado, de tão tudo o que a humanidade fez com ele, nós estávamos lá, tudo que fizemos com ele naquela época, apesar de tudo isso, o que ele pede para Deus? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, lembra lá naquele momento que eu falei com vocês, que quando a gente for julgar uma falta, uma falha de alguém, depois vocês leiam esse capítulo, que é muito interessante. É capítulo 38 do livro Fonte Viva, o título é Se Soubéssemos. Aí eles falam, mas ele é muito grande, eu não vou ler não, porque fica cansativo. O capítulo 10 também, bem-aventurados os que são os misericordiosos, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também está, perdoai para que Deus vos perdoe. Então,
Olha, base evangélica não falta. Gente, quando eu fui pesquisar onde buscar base, tanto doutrinária como base na literatura, assim, adjacente, na literatura diversa, é difícil você citar um livro, entendeu? Toda a literatura espírita. Difícil você citar um livro que não tenha algo falando sobre o perdão. Então, você vai falar assim, onde que eu busco? Onde que eu posso ler para poder entender melhor e para praticar o perdão? Qualquer literatura espírita, inclusive também a Bíblia, né? Inclusive também todas as outras obras de autoajuda, porque o perdão é uma questão que não está só dentro do Espiritismo, não é com a base de dizer assim, é porque a gente acredita na reencarnação, a gente acredita no plantio e colheita. Não é. Não é. O perdão está lá na Bíblia, o perdão está em quase todas as obras de autoajuda, de quase todos os livros que você lê, romances espíritas ou não, falam sobre perdão. Perdão é uma coisa, gente, que assim, a humanidade busca com uma sede muito grande, por isso tanta informação a respeito dele. Por isso tão difícil de vir aqui ficar uma hora falando para você sobre o perdão, porque tudo que está ao nosso redor, todas as literaturas, tudo que existe sobre perdão, eu acho que já foi dito, já foi falado, já foi explicado, já foi trazido para nós. Seja pelo Espiritismo, seja por Jesus, seja por que obra for, entendeu? O perdão é um tema, assim, extremamente esgotado e falado. Agora me pergunta, a humanidade está perdoando? O ser humano aprendeu a perdoar? Nós estamos aí há mais de 2000 anos depois de Cristo, depois do pedido dele que a gente perdoasse os nossos inimigos, que a gente perdoasse, né? Que primeiro ele fala do perdão de uma forma geral, depois ele fala até sobre perdoar os nossos inimigos. Gente, se até agora a gente falou em perdoar família, amigos, conhecidos, vizinhos, agora vamos falar um pouquinho, perdoar os vossos inimigos. Olha que missão difícil que Jesus nos deu. Aí a gente está há mais de 2000 anos, a gente não consegue perdoar a si mesmo, a gente não consegue perdoar o próximo, a gente não consegue perdoar os amigos. E como que eu vou perdoar meu inimigo? Como entender que Jesus possa ter me pedido uma coisa tão grandiosa dessa, uma coisa tão enorme, que está tão além do meu alcance? Você fala, não consigo perdoar nem a mim mesmo. Como que eu vou perdoar um inimigo? Aí você tem que voltar e lembrar que ele disse, volta e reconcilia. Voltar é sempre a palavra-chave do perdão. Volta e reconcilia. Volta lá atrás, no momento exato da mágoa. Analisa todas as situações, todas as circunstâncias. Vê por quê, como, de que forma, quem foi que te fez essa ofensa, essa mágoa tão grande? Quem te feriu, quem te machucou? Onde? Como? Quando? Volta lá atrás e analisa. Enxerga a situação agora que você está fora do olho do furacão, né? Você está fora. Olha para aquela situação e se imagina cometendo aquele mesmo erro lá atrás, em outra vida. Volta. Jesus disse volta. Ele não disse esqueça, ele disse volta. Então, se é para voltar, a gente que tem essa fé, essa crença na espiritualidade, na vida eterna, no espírito, como uma luz, uma energia, que o que acaba é só o nosso corpo, então nós desencarnamos para viver a verdadeira vida e depois reencarnamos. Principalmente nós, os espíritas, nós temos um compromisso maior com tudo isso, porque a gente acredita nessa continuidade. E a gente acredita que já viveu outras vidas
e que vamos viver muitas outras, e que é disso que depende a nossa evolução. Então, nós temos um compromisso maior com o perdão. Porque a gente tem uma visão diferente. A gente tem que olhar e não olhar lá atrás, só aqui. Assim, mas eu era tão boazinha para a pessoa. Eu era tão legal com ela. Eu adorava, eu amava, eu desejava o bem. Eu fazia tudo de bom e ela fez isso, isso, isso comigo. E na outra vida? E na outra encarnação? Quem você era? O que você fez para ela? O que foi que você plantou lá atrás? O que foi que você deixou plantado lá atrás para estar colhendo agora, nesse momento, essa ingratidão, essa dor? Então, nós temos, assim, uma condição maior de trabalhar, porque quando Jesus veio e encontrou aqui o ser humano, homens embrutecidos, ainda engatinhando, dentro de uma evolução. Não sei nem se estava engatinhando, a gente estava rastejando, não conseguia nem engatinhar ainda naquela época. Mas coloquemos como engatinhando. Então, assim, se Jesus veio, pegou uma humanidade engatinhando dentro de uma evolução, viu que não tinha a mínima condição, pérolas aos porcos. Ele ensinou, 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 e assim, pouquíssimos foram aqueles que tinham ouvido de ouvir, que tinham olhos de ver. Então ele se foi e deixou a promessa de mandar um consolador. E mandou para a gente, para esclarecer a gente, o Espiritismo. Aí o Espiritismo trouxe uma visão diferente. Falou, olha, gente, sabe aquele momento que Jesus disse que você deveria reconciliar com seu inimigo enquanto você está a caminho? Pois é, aí vem traduzir que a caminho é dentro de uma encarnação, dentro da sua evolução, entendeu? Que esse é o momento de você buscar o perdão ou buscar ser perdoado, dar o perdão ou pedir o perdão, não é? De todas as duas formas, ele é importantíssimo. Então, assim, o Espiritismo veio trazer tudo isso para a gente. Todo esse conhecimento, todo esse esclarecimento, que naquela época que Jesus falou, não tinham condições de entender. Hoje nós temos uma boa parcela da humanidade hoje é espírita. Uma boa parcela, não puxando farinha para o nosso saco, daí parece que eu só falo assim, só o espírita tem condição disso. Não. Qualquer cristão tem condição disso. Qualquer pessoa que reconheça em Cristo o modelo, o caminho, entendeu? Que é a nossa direção. Todo cristão que acredita no que tudo que Jesus trouxe para nós e que ensinou, todos eles têm a mesma condição que nós. Eu falo, por estar dentro da doutrina há quase 30 anos, e dentro dessa doutrina, trabalhando, estudando, aprendendo, lutando, pelejando para fazer uma reforma íntima, pelejando para aprender as coisas que são ditas e diariamente para a gente, seja através de um capítulo do Evangelho, seja através de uma pergunta e uma resposta do Livro dos Espíritos, um comentário de Kardec, entendeu? Seja onde for, a gente tem essas informações diárias. São gotas de luz diárias que nós recebemos. E mesmo assim, a gente ainda encontra muita dificuldade em perdoar, em aceitar, em compreender, em aprender, né? Que eu acho que a dificuldade é aprender. Que a gente, assim, a gente fala, a gente lê, a gente estuda, a gente ouve, a gente assiste, mas será que a gente aprende? Porque aprender não é só você saber. Às vezes eu sei de uma coisa, mas não aprendi a fazer, entendeu? Eu sei que é tantas coisas que a gente pode falar assim, eu sei disso, mas você pratica? Você põe em prática? Você consegue praticar aquilo? Então é essa a questão do perdão.
Perdoar sempre é buscar entender que nem sempre podemos estar na posição de vítimas. Que nem sempre a gente pode se pôr como a gente costumou a vida inteira fazer. É se colocar no lugar de eu fui magoada, eu fui ofendida, eu fui. Alguém cometeu uma ingratidão comigo, eu fui boa, eu fui calma, eu fui serena, eu fui tranquila, eu fui amável, eu fui prestativa, eu fiz tudo o que eu podia, fiz além da minha capacidade até em alguns momentos, e a pessoa não soube retribuir, a pessoa cometeu um ato de ingratidão, a pessoa me magoou, me ofendeu, ou fez coisas piores. A gente tem como citar tantas coisas que nos machucam, que nos ofendem. Estou falando as mínimas, né? Só as mínimas. Mas existem aí crimes. Alguém vem e mata alguém da sua família. Né? Alguém vem e tira a vida de alguém da sua família. Alguém vem e te provoca uma dor desse tamanho, de uma perda, de tudo. E aí, como você vai virar para a pessoa e falar assim, não, você tem que amar esse inimigo, você tem que perdoar. Você tem que perdoar, porque né, Jesus me falou que tem que perdoar. Entendeu? Aí você fala isso, e como que a pessoa vai entender isso? Como que a pessoa vai aceitar isso? Como que a pessoa vai encarar isso? Não é difícil? É complicado. Então, falar sobre o perdão é complicado. Parece um tema muito fácil, porque é muito fácil falar, gente, vamos perdoar, vamos ser bonzinhos, vamos perdoar todo mundo. Vamos pedir perdão quando a gente errar? Vamos esperar que as pessoas nos perdoem? Parece muito fácil, mas olha como é complexo isso, porque só você sabe o que te magoou, o que te ofendeu e a dor que isso te provocou. Às vezes alguém chega e fala assim, meu filho fez isso assim, assim comigo. Aí você fala assim, nossa, ingratidão, né? Mas você não tem como mensurar a dor daquela mãe ou daquele pai que está sentindo aquilo, aquela ofensa que o filho fez naquele momento. Como que você vai mensurar uma dor dessa? Não existe peso, não existe medida para a dor. Então, assim, o que a gente tem que trazer de lição de tudo isso? É que se Jesus disse perdoar, perdoar não só 7, mas 70 vezes 7, é porque nós temos essa capacidade. Nós temos. Está dentro de nós, perdido em algum lugar, encostado lá num cantinho, mas nós temos. Não se engane, não pense você, não pense ninguém que nós não temos essa capacidade de falar assim, não, eu não sou capaz de perdoar isso. A gente é. A gente é capaz porque Jesus nos explicou isso, que a gente era capaz. Jesus nos incitou a isso. Jesus, em nenhum momento, ele foi passivo em relação à dor ou à mágoa. Porque se ele fosse, ele diria: esqueça, passa uma borracha nisso, deixa o tempo curar, cicatrizar. Não, ele não disse isso. Ele não disse isso. Ele disse: vá e resolva seu problema com aquela pessoa. Vá e conserte seu desafeto. Vá e restaure a sua amizade, o seu amor, o próximo, vai e restaure com o perdão aquele sentimento que existia entre essas duas pessoas antes da mágoa entrar. Então é isso que ele nos pediu. E se ele pediu, quem mais conhece a gente? O governador do nosso planeta. É o que governa todos nós. É o nosso exemplo, é o nosso caminho, a nossa luz. Jesus é tudo isso na nossa vida. E se ele, desde aquela época, estávamos lá engatinhando ainda, engatinhando, tá? Na evolução, hoje nós já podemos dizer que estamos em pé. Meio tropeços, meio caindo aqui, caindo ali, mas já estamos de pé. Precisamos aprender a caminhar em direção a essa luz, em direção ao modelo que nos foi deixado, que foi Jesus. Mas a gente já está de pé. Então, se naquela época a gente engatinhava, ele nos julgou capaz de perdoar, quem dirá hoje, né? O que ele não dirá hoje de nós? Da capacidade que temos disso. Gente, perdoar sempre. É sempre. Não é se, não é de vez em quando, não é quando a situação for assim ou assado, não. É perdoar
sempre é entender que o perdão é necessário e que o bem que o perdão faz é muito mais para mim do que para qualquer outra pessoa. Tirar essas mágoas, esse peso, sabe? É como tirar, é como uma árvore que deixa cair as suas folhas velhas, que deixa cair as flores que já que estão murchas. Olha a natureza, a gente olha a natureza, entendeu? E fala assim, ó, Joana de Ângeles disse uma coisa muito bacana, que fala assim, que caracterizou o perdão como perfume que a flor deixa no machado quando corta, na faca, aquilo que a corta, que a fere, ela deixa o perfume. Então, assim, isso é o perdão, é deixar o melhor de si para aquela situação. Perdoar é entender que o amor o amor e a compreensão da situação é maior que o meu orgulho. Perdoar é entender que eu não preciso me sentir ofendida diante do mal que me acontece. Perdoar é entender que quando o espinho me machucar, eu posso parar e prestar atenção que foi eu que encostei no espinho, por isso ele me machucou. É entender que se aquele espinho está ali foi porque eu plantei a roseira. Quando? Lá atrás. Talvez eu nem me lembre mais. Talvez não seja um lá atrás nessa encarnação. Pode ser um lá atrás, há 2, 3, 4 encarnações atrás. Mas lembra daquele trecho que eu li? Que da prisão a gente não sairia enquanto a gente não pagasse o último feitio? É bem por aí. A prisão são a roda das reencarnações. Essa roda que a gente vai, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, uma hora a gente está espírito, outra hora a gente está carne, não é? Então, assim, uma hora a gente está livre desse corpo, outra hora a gente está dentro desse corpo denso, pesado, outra hora eu estou só com o meu perispírito, tranquila. Eu sei o peso da carne e de todos os erros que nos acometem por causa muito, muito, muito por causa do nosso orgulho. Então, assim, é começar a compreender que se nós estamos sempre voltando e repetindo, e voltando e repetindo, por que um aluno repete o ano? Ele não passou. Ele não teve nota suficiente para passar. Ele precisa repetir. Então, se a gente repete as reencarnações num planeta de provas e expiações, se a gente repete, 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 porque ainda não aprendemos. Na hora da prova, tira 0. Ou tira 4. Você não tira a média, nem 5 você não consegue, 5,1 para falar passei. Não. Está tirando 3, está tirando 2, está tirando 4, está tirando 4,9. Entendeu? Mas ainda é pouco. Eu preciso passar pelo menos dos 5 para ter direito a um plano de regeneração. Hein? Eu preciso passar nessa prova. Mas se eu for passar na prova sem estudar, sem aprender, não vou. Então, perdoar sempre. Olha o ensinamento. Quantas vezes a gente deve perdoar, gente? Quantas vezes? Quando foi perguntado a Jesus, quantas vezes ele disse que nós devemos perdoar? E ele estava errado? Será que Jesus falou alguma coisa errada? Falou alguma coisa assim, mentiu para a gente? Ensinou uma coisa que a gente não podia fazer? Será que ele exigiu mais do que ele ensinou? O professor ensina um ano inteiro, te dá uma prova no final do ano, vê o que você aprendeu. Aí você não passa. O professor que é ruim? O professor que deixou de explicar? Não é? Então, assim, tudo isso são coisas para a gente parar e pensar. Vamos trabalhar o nosso orgulho, vamos, de novo, né, batendo na mesma tecla, mas é a tecla de emergência do espiritismo, do espírita, é a reforma íntima. Vamos nos reformar, vamos aprender, vamos praticar. Gente, nós não vamos nos libertar das rodas das reencarnações enquanto a gente não aprender a perdoar, e compreender e aceitar. No Livro dos Espíritos, na parte 4 do Livro dos Espíritos, a questão 918, vocês,
gente tem uma pergunta assim, por que sinais se pode conhecer um homem, o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? Aí, bom, pergunta é grande, não vou ler para vocês, está acabando o tempo, mas tem um detalhe dentro do comentário de Kardec, muito interessante, que é assim, um parágrafozinho, tá assim, não é vingativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar, senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Então, olha a lição que Kardec deixa para a gente. A gente busca, sabe assim, não consegue, fala assim, não, eu estou travado, eu não estou conseguindo perdoar, guardo mágoas dentro de mim. Começa a trabalhar isso. É muito sério, é muito importante. Pensa que perdoar sempre é o caminho. Busque aí, ó, estou deixando para vocês, questão 918 do Livro dos Espíritos. Estou deixando para vocês aí, ó, o capítulo 10, que é perdoai para que Deus vos perdoe. Estou deixando aqui do Fonte Viva o capítulo 38, que é Se Soubéssemos, e estou deixando para vocês, assim, várias referências bíblicas, Mateus, capítulo 6, versículo 23 e 24, Marcos 11, 25, 26, Mateus 18, 21, 22, a enciclopédia, qualquer dicionário que você buscar o perdão, você vai entender o que é, até num dicionário. Então, assim, busque tudo que fala sobre o perdão, entenda que a gente precisa vencer o nosso orgulho. O nosso orgulho é uma chaga da humanidade, é uma das doenças mais terríveis que nós trazemos no espírito, e a gente acentua muito isso quando está encarnado, o corpo físico, sabe? Traz muito, assim, acentua mais os nossos defeitos e o nosso orgulho. Então, a gente quer encaixar dentro de uma normalidade. Ah, isso é normal, isso é normal, isso é normal. É assim que as pessoas são, é assim que a humanidade é, não é por aí. Então, a gente tem que buscar, sim, entender o porquê que perdoar sempre é necessário. Foi ensinado por Jesus, foi pedido por ele várias formas de perdão, foi exemplificado por ele no momento final na cruz, quando ele disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Por que eles não sabem o que fazem? Então, vamos perdoar porque nós vamos compreender a situação daquele que nos fere. Eu acho que esse é o recado final. Tá? Acho que já estou excedendo o tempo, né? Já está em cima da hora. Obrigada, apesar de estar todo mundo muito calado, ou ninguém está perdoando aí, o pessoal está muito bom de perdão, ninguém comentou nada, ninguém perguntou nada, mas assim, obrigado pela paciência aí, por vocês me ouvirem uma hora. Espero que essa uma hora de estudo tenha trago alguma luzinha lá no fim do túnel para vocês buscarem por si mesmos, para vocês, assim, querer, despertar essa vontade de perdoar dentro de si. Porque a partir do momento que você despertar a vontade de perdoar, Jesus vai te ensinar o caminho. Tá? Uma boa noite a todos, obrigada.